pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de biologia. Antes da gente iniciar, eu gostaria de falar que eu estou com muita saudade de vocês. Eu espero que Deus nos ajude para que a gente consiga voltar logo às nossas atividades normais, que a gente consiga se ver presencialmente, né? Mas enquanto isso não acontece, aqui do outro lado a gente está trabalhando por vocês, né? Fazendo tudo com muito carinho, com bastante dedicação, para que vocês continuem estudando em casa tranquilamente, tá? Sobre o que a gente vai falar hoje na nossa primeira aula? Hoje a gente vai fazer uma revisão geral sobre os principais conceitos que a gente trabalhou no capítulo 2, que fala da biologia celular, tá? Hoje a gente vai fazer essa revisão geral, mas vai ter um novo vídeo, que é a segunda aula, que vai ser um complemento, onde a gente vai falar especificamente só da membrana plasmática, das características dela, do funcionamento, né? E aí, então, isso fica para o vídeo 2. Então, vamos lá. Para a gente começar a falar da biologia celular, citologia, a gente vai relembrar primeiro o que é uma célula. A célula, ela é a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos. O que uma célula precisa ter para poder ser considerada uma célula, né? Qual a estrutura? Então, a gente tem aqui o núcleo, né? Onde vai ter o material genético, não necessariamente o núcleo, mas o material genético. Precisa ter uma membrana plasmática, que é o que está aqui representado em azul, e precisa ter uma região denominada de citoplasma, onde eu tenho imersa as organelas, tá? Essa é a estrutura básica de uma célula. Bom, quem foi que descobriu a célula? Foi Robert Hooke, em 1665, quando ele observava um pedaço de cortiça. A cortiça no caso, a casca, né, dessa árvore aqui, árvore sobreiro. Então, ele era um físico e filósofo. Ele estava estudando as principais propriedades da leveza das rolhas, né? E aí, ele percebeu que quando ele cortava um pedaço da árvore e colocava no microscópio, esse microscópio rudimentar aqui, bem simples, que a gente está vendo, ele observava que haviam estruturas unidas e havia espaços entre essas estruturas, né? Essa imagem que a gente está vendo em preto foi ele mesmo que fez. Ele desenhou à mão. No livro de vocês tem o livro que ele publicou, né, que se chama Micrografia. Então, tudo que ele observava no microscópio, ele desenhava à mão, porque não tinha impressora ainda naquela época. E o que isso contribuiu, né? Ele, então, foi quem descobriu as células, né? Inicialmente, ele denominou essas cavidades como células. E aí, depois, com novos estudos, essas cavidades, então, foram denominadas de células, que é o que a gente conhece hoje, né? Ele ainda fez aqui uma comparação da estrutura, da organização celular dessas celulinhas aqui, com o favo de mel, que é o que é mais próximo da gente, que a gente conhece, tá? Além do Robert Hooke, que então são outros aí, outras pessoas específicas dentro da biologia celular. A gente tem o Schleider e o Schwann, em 1838, que eles postularam aí a teoria celular, aonde eles descrevem que a célula é a unidade vital. Então, sem célula não existe vida. Depois, em 1858, tem aí o princípio de Virchow, que é que toda célula provém de outra pré-existente, tá? E além disso, tem outros 3 postulados. Todo ser vivo provém de uma célula, todo ser vivo é constituído por células e todo ser vivo produz células, tá? Então, quais são os principais nomes que a gente precisa lembrar? Quem descobriu a célula, Robert Hooke, em 1665, teoria celular, Schleider e Schwann, e, no caso, o princípio de Virchow, que toda célula provém de outra pré-existente, em 1858, tá? Quais são os tipos de células que a gente viu? São 2. Eu tenho as células procariontes, que são bem primitivas, né? São mais simples. E eu tenho as células eucariontes, aonde eu ainda subdivido em animal e vegetal. Vamos olhar cada uma delas, vamos relembrar. A célula procarionte, procária aí vem de antigo, né, primitivo, é uma célula simples, aonde o que eu tenho de estruturas? Eu tenho então aqui, onde está representado aqui em azul, o material genético disperso no citoplasma. Eu tenho uma única organela, que seria os ribossomos, que estão aqui. Eu tenho aqui membrana plasmática, né? É necessário ter membrana para ser considerado uma célula. Eu ainda posso ter a parede celular e ainda posso ter em volta, que é o que está em amarelo, meio laranja,
Eu posso ter também a cápsula, né, que deixa a nossa bactéria aí mais resistente, né? Representante das células procariontes, bactérias. E que estrutura que elas vão utilizar para poder se movimentar? Cílios, que são essas estruturas menores, esses prolongamentos menores, ou o flagelo, tá? Que é essa estrutura aqui que parece um rabinho, que vai ajudar na movimentação. Já a célula eucarionte, eu coloquei para vocês aqui como animal primeiro e depois como vegetal, já que ela tem algumas estruturas exclusivas, tá? Como animal, o que a gente percebe? A gente já percebe aqui uma organização. Eu tenho aqui o meu DNA protegido no núcleo, eu tenho as organelas, né, cada uma desempenhando uma função diferente. Então, eu posso dizer aqui que eu tenho já uma estrutura mais organizada, tá? Eu dividi a célula em 3 partes. Vamos olhar uma de cada vez. Primeiro, eu tenho aqui na região externa a membrana plasmática. Tenho a região do citoplasma, então membrana plasmática, região interna, citoplasma. O que eu tenho no citoplasma? O citosol, que é a região onde estão as organelas, e o citoesqueleto, né, que vai manter ali todas as estruturas das organelas no lugar. E ainda eu tenho uma outra região denominada de núcleo, onde eu tenho ali o nucleolo, né, o envoltório nuclear, desculpa, e o nucleolo dentro dele junto com o nucleoplasma, tá? A gente vai falar de cada um. Vamos começar primeiro pela membrana? O que é a membrana plasmática, né? Ela é responsável por permitir a entrada e saída de substâncias da célula, função, permeabilidade seletiva, tá? Outra função importante, reconhecimento celular, e que a gente já viu, a composição dela é composta por uma bicamada de fosfolipídios, né? Igual a gente consegue ver aqui. Eu tenho o fosfato, né, e que está aqui representado em marrom, né, desses prolongamentos, e o que está em amarelo aqui, aonde eu tenho os lipídios, que é gordura, né, então eu tenho gordura e fosfato, né. Esse desenho aqui, ele é representado pelo mosaico fluido, né, um modelo que a gente chama de mosaico fluido, proposto aí por Nixon em 1972, tá? A gente vai falar com mais detalhes dela depois. Quais são as organelas que nós temos? Todas essas daqui, né, que a gente já viu, vamos falar de uma por uma, e os centríolos, né, que não é uma organela, mas vai ajudar ali na divisão celular. Retículo endoplasmático. Então, vamos ver onde ele está localizado, né? Ele está localizado aqui, ó, bem próximo do núcleo, né? Normalmente, mais próximo do núcleo é o retículo endoplasmático rugoso, porque possui aqui os ribossomos aderidos à parede, e o que está mais longe, né, do núcleo é o retículo endoplasmático liso. Liso porque eu não tenho aqui esses ribossomos, né, e muda também o formato. Esse tem um formato mais de tubo, né, esse daqui nem tanto, é mais achatado. Qual que é a função? A função também muda. O rugoso, depósito de cálcio, né, produção de proteínas e transporte de material dentro da célula. E o liso, síntese de lipídios e ajuda também na desintoxicação celular. Complexo de Golgi, Golgiense. Aqui, ó, na nossa celulinha aqui, ele está representado nessa estrutura, né? São saquinhos achatados, igual a gente pode ver. A função dele, né? Ele recebe substâncias, armazena, empacota e pode transportar, né? Então, ele pode unir substâncias e depois transportar, ou ele pode só armazenar e depois ir transportando as substâncias que o organismo vai precisando, tá? A gente também vai falar depois deles. Lisossomos, função de gestão celular, que ela pode fazer por 3 formas. Por heterofagia, então vai digerir substâncias que podem penetrar na célula. Por autofagia, auto vem de próprio, então vai digerir elementos da própria célula, como, por exemplo, uma organela defeituosa, que é o que a gente vê aqui nessa figura, né? O que a gente está vendo aqui? Estamos vendo uma mitocôndria com mau funcionamento, por exemplo, e aí vem o lisossomo, chega próximo, adere aqui a essa vesícula onde está a mitocôndria, com as suas enzimas que ela possui dentro, faz a digestão e pronto. Já fiz aqui a digestão daquele corpinho ali que estava defeituoso, né? Ou por apoptose, que é a morte programada.
As nossas células, elas têm um tempo para se renovar, né? Claro que depende do tipo celular também. E existem células também que não se renovam, né? Como, por exemplo, os neurônios. Mas aqui, especificamente, existe um prazo específico para as células se renovarem. Como, por exemplo, as hemácias, né? Os nossos glóbulos vermelhos ou eritrócitos, eles se renovam a cada 4 meses. Então, a cada 4 meses, aquela hemácia sabe que ela vai ter uma morte, né? E aí aquele tecido vai ser renovado. Ribossomos, qual que é a função? Síntese de proteína. Ele vai produzir proteínas, tá? Estrutura importante da gente poder ver, ele é dividido em 2 subunidades, né? Igual a gente consegue ver, parece 2 coxinhas de frango, são 2 subunidades, tá? Mitocôndrias, tem aqui esse formato, parece um feijãozinho, né? Com cristas aqui dentro, né? Com essas curvinhas, que a gente chama de crista mitocondrial. Tem membrana interna e externa, aqui na sua estrutura, igual a gente viu. Qual que é a principal função? Produção de energia, produção da nossa moeda energética, que é o ATP, adenosina trifosfato, né? E também ajuda na respiração celular. A gente também vai falar sobre esse processo mais pra frente, como funciona, né? Como que a mitocôndria faz a respiração celular, tá? Peroxissomos atua na desintoxicação celular. Qual que é a função? Vai converter a água oxigenada em água e oxigênio através do quê? De uma enzima chamada catalase, né? A gente já viu também que essa terminação em ase indica enzima. Então, é uma enzima que vai cortar aí a molécula de água oxigenada em água e oxigênio, tá? Núcleo. Núcleo, a gente pode ver que a principal função é proteger o nosso DNA, né? Proteger as informações que estão dentro do nosso DNA. E também vai controlar todo o funcionamento da nossa célula. Centríolos. Essas estruturas auxiliam na divisão celular, também vai formar os cílios e flagelos, né? Os centríolos orientam a célula, os polos da célula, para saber aonde então que precisa migrar, né, as organelas, as estruturas, para ocorrer a divisão celular, tá? Essa é a principal função. Agora aqui, na célula vegetal, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. O que está em verde está indicando que é o que eu tenho a mais numa célula vegetal. E o que está em vermelho é o que eu não tenho numa célula vegetal. Então, ó, lisossomos, aquela celulinha que faz digestão celular. Eu não tenho numa célula vegetal, tá? Mas o que eu tenho a mais numa célula vegetal? Além de todas as outras organelas que a gente viu, eu tenho lá a membrana plasmática, mas eu tenho uma parede celular também, né, específica ali da célula vegetal, que tem pectina, né, que vai garantir resistência à célula. Eu tenho os vacúolos, que a gente vai ver a função, e que ajuda aqui nessa função de energia, além das mitocôndrias, que vai fazer a produção de energia e respiração celular, a gente tem o cloroplasto, tá? Vamos ver cada uma delas. Célula eucarionte vegetal. Então, olha aqui, vamos olhar aqui nessa seta. Ó, o que está em verde escuro é a minha membrana plasmática. O que está em verde claro é a minha parede celular. A função é proteger a célula, né? Proteção e resistência, né? Outra função, pode ajudar na absorção, transporte e na secreção também de substâncias, tá? Essa estrutura aqui que a gente está vendo, essa parede celular, que a gente visualizou lá no início, naquela primeira foto do Robert Hooke, né? Aquela estrutura que a gente consegue ver a organização é a parede celular, tá? Vacúolos, qual que é a função? Vai acumular alguma coisa, né? E aí a gente vai dividir os vacúolos em 3 grandes grupos. Eu tenho o vacúolo de armazenamento, no caso aqui pode ser de amidos, pode ser de água, pode ser de proteínas, né? Aqui nessa representação da imagem, parece que é um vacúolo com água, né? Pela representação aqui. Eu tenho os vacúolos digestivos, porque como eu não tenho os lisossomos, como é que eu vou fazer a digestão, né? Intracelular ou não? Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou utilizar aqui esse vacúolo que tem ali algumas enzimas, que vai fazer a digestão dessas substâncias. E eu tenho os vacúolos pulsáteis, né? Que vai eliminar aí o excesso de água em protozoários, tá? Mas o que a gente precisa guardar de principal desses 3 grupos é o vacúolo de armazenamento, tá? Esse a gente tem que saber, assim, de cor. E aí, a gente tem aqui também os plastos. Os plastos ou os plastídeos, né? Elas também são organelas de armazenamento
E aí a gente vai classificar em dois grupos. A gente vai classificar naqueles do tipo que armazenam substâncias nutritivas, como é o caso, por exemplo, do amido, que eu vou chamar de amiloplasto, né? Plasto é uma organela que vai guardar o quê? O amido. Um exemplo, que estrutura que tem amido? O caule de cebola, por exemplo, tem amido. A batata tem amido também, batata doce, batata inglesa, né? Eu tenho também os plastos que vão armazenar pigmentos. Então, aqui vai dar a coloração, aquele fruto, por exemplo, né? Então, aqui, ó, entroplasto. Esse entro aqui vai vir de vermelho, né? Então, é um plasto que guarda a coloração vermelha, tá? E tem um plasto bem conhecido, que é o cloroplasto, né? O que ele armazena? A clorofila, né? Que vai dar a cor verde às células vegetais, né? Aqui eu coloquei para vocês essa estrutura, né? O cloroplasto, perceba aqui na imagem, verdinho, né? Cor característica é ser verde. Qual a função? Realiza a transformação energética, né? Então, o cloroplasto absorve a luz solar e faz um processo que vocês já conhecem, já viram, que se chama fotossíntese, né? E aí, então, faz com que a célula produza glicose, né? Para a planta poder ali sobreviver no ambiente, né? Nós temos vários tipos de clorofila, mas inicialmente a gente vai falar dessa clorofila verde, né? Clorofila de modo geral, a gente não vai entrar agora em detalhes nos tipos de clorofila, vai ser uma aula um pouquinho mais pra frente, tá? Então, nos cloroplastos, o que a gente tem aqui? A gente tem essas estruturas que parecem moedas, né? Que a gente chama aqui de grano, e um conjunto de grano a gente chama de grana, né? Essa que é a estrutura que eu tenho dentro de um cloroplasto, tá? Depois a gente vai ter uma aula específica sobre fotossíntese que a gente vai explicar o porquê dessa organização e como acontece a fotossíntese de fato, tá? Citoesqueleto. Então, eu tenho lá a membrana, eu tenho o citoplasma com todas as organelas. Tá tudo solto? Não. Tá imerso no gel, né? Mas aí eu preciso manter as estruturas no mesmo lugar, né? Para que elas para não ter muita movimentação. E aí como que eu faço? Eu tenho um citoesqueleto, é como se fosse um esqueleto humano. Só que é feito de fibras, né? De proteínas. E aí eu tenho 3 estruturas nesse citoesqueleto, né? Eu tenho aqui os microtúbulos, então são bem fininhos, percebam aqui, tá em azul no nosso slide. Eu tenho os filamentos intermediários, então ele não é nem pequenininho e ele também não é muito grande. E eu tenho aqui também